Uma frustração que, segundo especialistas, tem sido muito comum no mercado consumidor. Produtos que antes rendiam durante o mês todo, por exemplo, estão acabando antes do previsto. O fenômeno se tornou tão usual que até ganhou um apelido, reduflação, que é um neologismo que soma redução com inflação e que tem despertado certamente a ira de muitos consumidores. É sobre o assunto que a gente conversa agora com a especialista em varejo, também professora de administração da Unifax, Luciana Buck, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Um prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, professora. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Como é que você avalia essa prática das empresas que, por mais que possa até ser uma estratégia de sobrevivência, a opção por não aumentar os preços, mas sim reduzir o preço, né, o custo do produto, o custo de fabricação do produto. Agora, é um tapa na cara do consumidor. Tem um quê de antiético nesse processo também? Então, é importante a gente analisar esse movimento, né, pelos fatores que geram ele. Quando você olha a redução dos tamanhos dos produtos, você tem 3 principais motivos para isso estar acontecendo. O primeiro deles é esse que a gente chama de antiético, que não pega bem e que deixa o consumidor muito irritado, que é um aumento camuflado do preço. Então, você não aumenta o valor final, mas você reduz a porção de uma forma que proporcionalmente o produto sofre a inflação, né? Sofre um aumento de preço. Um segundo motivo para a redução dos tamanhos é para a adequação do produto aos novos padrões da realidade moderna, né? Por exemplo, as famílias reduziram de tamanho. Então, faz sentido você reduzir alguns produtos, né? Eu tenho alguns mesmo que eu adoraria que reduzissem, porque eu sempre perco. Eu não sei se é o seu caso, mas, por exemplo, farinha de trigo aqui em casa, você só compra em 1 quilo. Eu adoraria que vendessem os pacotes menores, porque às vezes você faz uma receita que pega 12 colheres de sopa, né? E farinha vence muito rápido. Então, alguns reduzem para fazer essa adequação. As famílias têm reduzido de tamanho. E um terceiro motivo é para viabilizar o consumo. E aí a gente está falando de uma relação direta com pobreza, né? Tem um estudo que já está fazendo agora 20 anos, de Hamel e Prahala, né, que publicaram o artigo Riqueza na Base da Pirâmide, que mostra que uma das formas de você viabilizar o consumo de produtos por pessoas mais pobres, e a gente fala de miséria mesmo, embalagens, através de embalagens menores, fracionando esse produto. Então, você tem esses 3 principais motivos. O que é antiético, e aí a gente tem um arcabouço legal para proteger o consumidor nesse sentido, mas me parece que nem sempre resolve, é reduzir de forma camuflada, é não deixar claro para o consumidor que essa redução está acontecendo. Então, você compra achando que está comprando aquela mesma embalagem de antes. Normalmente no mercado você faz uma memória de preço e quando chega em casa você vai perceber que ele vai acabar mais rápido, né? Eu recentemente senti isso também com biscoito creme cracker, né? Mas eu cheguei a perceber um pouquinho a redução da embalagem. É coisa muito recente, aconteceu tem umas 2 ou 3 semanas que as embalagens de creme cracker começaram a reduzir de tamanho. Um outro também que eu senti, papel higiênico. Rolo de papel higiênico, você tem embalagem com 30 metros, que era o padrão, e agora você tem embalagens com 20 metros, né? Já era 40, né? Já foi 40 metros. Agora já tem até de 20. De 40 para 20 é até fácil você fazer a comparação, né? Mas quando você olha a embalagem do mercado, você não percebe visualmente que houve essa redução de tamanho. Então, você compara o preço com outras marcas, às vezes, considerando o número de unidades. Agora, professora... Mas vamos considerar que você não diminui o tamanho do volume de papel que você usa, a cada necessidade, né? Por mais que as empresas tenham suas justificativas, suas razões para optar por essa prática, agora, do ponto de vista da imagem da empresa, do marketing, porque... parece que não é também uma decisão, digamos, inteligente em termos de imagem da marca, do investimento no relacionamento com o cliente. É um tiro que pode ser um tiro na água, né? Com certeza. Hoje a gente tem
com acesso tão fácil à informação e com cada consumidor virando uma mídia, né? A gente está, todo mundo publica em redes sociais e uma imagem negativa ela viraliza muito rápido. É muito importante que as indústrias tenham esse cuidado e respeito ao consumidor. Então, não pega bem quando o consumidor se sente lesado, e ele vai botar a boca no trombone e vai falar mal da empresa nesse sentido. Eu fiz uma pesquisa rápida naquele site Reclame Aqui, e aí botei redução de tamanho, e você vê grandes marcas que aparecem lá, apareceu Nestlé, Mondelez, L'Oréal, Piraquê, Procter & Gamble, Unilever, Arcor, Balduco, então você vê que o consumidor não fica mais calado, ele não é mais um polo passivo como ele foi há décadas atrás, essa relação mudou. Então é muito importante que a indústria tenha essa comunicação muito clara com o consumidor e que mantenha ele fiel à sua marca sem ilusão, né? Que seja uma relação muito transparente e de confiança. Antes de eu passar a bola para Fernando, é o tipo de reação que resulta numa mudança de marca, isso é perceptível também? O consumidor, ele está mais atento a quê? Ao preço ou ao tamanho do produto? Isso é detectável nas pesquisas? Você tem um mix, né, de motivos e de reações a esse novo mercado. Se a gente falar da realidade brasileira, isso não é um movimento exclusivo do Brasil, tá? Fora chama-se de shrinkflation, né, que é o mesmo termo de inflação com redução de preço, né, o aumento do preço camuflado. No Brasil, a gente tem uma realidade de queda do poder aquisitivo, e isso nessa década perdida que a gente está chamando. Você tem 3 motivos para a redução do poder aquisitivo: a inflação, que a gente está voltando a viver de forma forte, o mundo inteiro, a redução dos salários, e isso no Brasil tem sido muito forte, a gente pode falar aqui dessas comparações, e o desemprego. Então, quando você fala desemprego, a gente, embora estejam reduzindo os indicadores, mas a gente tem 10 milhões de desempregados no Brasil. Inflação, a gente o IPCA vai sair essa semana, mas o IPCA 15 saiu acima de 12 pontos percentuais. E a redução salarial é uma coisa absurda no Brasil. Quando você pega os dados do DIEESE, o primeiro trimestre de 2012, o salário médio brasileiro era igual ao primeiro trimestre de 2022, um pouquinho maior, inclusive, 1,28% maior. Para 2.580, a gente está com 2.540, alguma coisa assim, ou seja, 10 anos depois, o brasileiro médio está recebendo a mesma coisa que recebia 10 anos atrás, sendo que nesse período a gente tem uma inflação de quase 80%. Então, a realidade que a gente tem hoje é que o que se ganha hoje, você compra 20% do que você comprava 10 anos atrás. Nessa realidade, você tem uma necessidade de mudança de hábitos e padrão de consumo. Então, as famílias mudaram de marcas. Você vê o surgimento de uma série de produtos, vamos chamar assim, diluídos, né? Então, por exemplo, leite condensado. Agora existe mistura láctea condensada. É o leite condensado aguado. Se voltar lá no tempo, bota aí 30 anos atrás, você tinha extrato de tomate. Aí começa a aparecer molho de tomate, né? Que é o extrato de tomate aguado, mais diluído. Então, esses produtos vão surgindo para tentar se adequar a essa realidade muito nociva no Brasil, que é a queda do poder aquisitivo. Então, você tem uma mudança de marcas por necessidade e a mudança de volumes também, né? Você compra menos. Falando de detergente, eu trabalhei por alguns anos na indústria, e o único lugar em que se vendia sabão em pó de 500 gramas era no Nordeste. Sul e Sudeste, sempre o padrão foi 1 quilo. Por que o Nordeste vendia de 500 gramas? Pelo poder aquisitivo. Uma região com menor poder aquisitivo, e era a condição das famílias conseguirem comprar um pacote de sabão em pó para levar para casa.
Então, você tem um mix aí, depende da faixa de renda, depende do grupo social, mas o consumidor vai se adaptando a essa nova realidade, né? E chega ao ponto, na miséria absoluta, de não poder consumir. E aí a gente vê todos esses movimentos da pobreza menstrual, né? Que você não consegue mais comprar o básico para o dia a dia. Quando a senhora citou a questão da proteção que o consumidor tem no Brasil, da própria legislação contra, por exemplo, a redução da embalagem sem que haja a informação prévia. Quando o consumidor se sente lesado, como ele deve agir? Ele deve procurar o SAC da empresa, ele deve procurar o PROCON? Existe algum tipo de mecanismo legal que proteja o consumidor nesse sentido? Todo o arcabouço que defende o consumidor vem do Código de Defesa do Consumidor, né, que melhorou muito a relação de consumo do Brasil. Melhorou de um lado, em alguns aspectos ficou um pouco mais rígido também, tem prós e contras. Eu sempre digo que o primeiro movimento deve ser direto com a empresa, né? Então, essas grandes indústrias têm um SAC que é efetivo, que atende. Muitas vezes você tem ali sua solução resolvida. Ou você pode também procurar os órgãos de defesa do consumidor, né? E você tem as redes sociais, o Reclame Aqui também te dá uma resposta rápida. As empresas, ele ranqueia, né, o percentual de tempo de resposta e de solução das questões. Agora, se você quer tornar isso uma coisa pública para que mude a postura da empresa, aí é ir para a grande mídia mesmo, né? Vamos botar a boca no trombone para isso melhorar. Mas acho que o primeiro caminho sempre é falar com a empresa, né? Sempre até para a gente não encher o nosso judiciário de ações e atrasar questões que às vezes são muito importantes, né? São pessoas que estão ali na fila, você tem uma limitação aí de juízes e de equipe, então acho que sempre se puder resolver administrativamente, a gente deve evitar o judiciário com questões que não são majoritárias, né? Prioritárias. Quando a gente vai no mercado, volta e meia acontece, biscoito. A gente tem uma quantidade e reduz a quantidade. Biscoito, desde que eu era criança eu lido com isso. Você falou a questão do creme cracker, do papel higiênico. Papel higiênico eu fiquei indignado quando ele diminuiu, porque o preço continuou o mesmo, mas você tem uma redução da metragem disponível no rolo. Fora a indignação, fora a busca por SAC, por órgão de defesa do consumidor, existe algo a ser feito? Por exemplo, o Ministério Público pode atuar quando se percebe que há um exagero por parte das empresas, quando a gente percebe que, por exemplo, há um caso de má-fé, que você tem uma mudança muito pequena, um informativo muito pequeno de que houve a mudança. Existe a hipótese de outros organismos do judiciário atuarem que não apenas o próprio consumidor? Eu não sou legisladora e não sou jurista, né? Não sou da área da legislação, mas sempre que você tem uma demanda que é coletiva e pública, você pode ter a atuação do Ministério Público, né? Só tem que ver se efetivamente está infringindo a lei. O que a gente tem hoje de arcabouço legal, né, que foi até recentemente refeito, em setembro do ano passado, é a portaria do Ministério da Justiça, né, a portaria 392, que na verdade foi uma reedição da portaria anterior, que estabelece que na mudança você tem que ter alguns critérios de informação na embalagem por até 6 meses após a mudança do tamanho, né? Então, por 6 meses comercializando, você tem que ter esse destaque na embalagem. E tem lá dentro da portaria quais são esses parâmetros. Naturalmente, eu acredito que a maior parte das grandes indústrias, né, e são eles os fabricantes que fazem os produtos que estão reduzindo, que estão encolhendo, eles seguem a portaria. Muitas vezes é muito pequenininho, né? Você sentiu essa do papel higiênico, inclusive dificulta a leitura do consumidor, né? Porque, por exemplo, o rolo saiu de 30 para 20 metros, só que você tem 30 metros embalagem com 24 rolos,
ou 10 rolos de 20 metros. Para você fazer uma regra, é mais do que uma regra de 3, você tem que fazer pelo menos 2 ou 3 contas no mercado para saber qual é o metro linear mais barato. Então, isso não simplifica, né? Você tem que fazer mercado com calculadora na mão. Então, assim, é possível utilizar o Ministério Público para fazer uma ação coletiva, mas tem que ver primeiro se a indústria está efetivamente infringindo a regra, né? Às vezes a regra não é tão favorável assim para o consumidor, e de fato, você tem uma embalagem muito pequena, o aviso fica mínimo, né, de que é uma nova embalagem que mudou. O que eu acho interessante é quando a indústria mantém o tamanho anterior também. Eu acho que isso é mais transparente. Ele diz, olha, você continua tendo a opção de comprar uma embalagem maior. Mas é claro, tem uma série de problemas logísticos para a própria indústria, você tem que negociar espaço de gôndola com o varejista, né? É mais um SKU para poder botar em prateleira, os supermercados têm limitação de espaço, porque eles já têm um mix de marcas diferentes. Não é simples essa relação, são algumas decisões até empresariais complexas, que precisam ser tomadas muito bem pensadas pela indústria para não sair como o Jefferson falou, tiro no pé, né? Para a própria marca. A gente citou em alguns momentos aqui a questão da pobreza, aumento da pobreza, como uma das origens desse tipo de processo. E hoje nós não temos uma perspectiva clara no Brasil de que vamos ter uma melhora econômica o suficiente para que isso tenha impacto no curto e médio prazo. É para ficar desesperado? Eu sou uma pessoa esperançosa. Desesperar jamais, como já dizia o poeta, né? Eu acho que o pior já passou. A gente passou aí, claro, aí a gente vai falar de macroeconomia, né? Para a gente sair do que a gente chama dos voos de galinha no Brasil, a gente precisa fazer reformas estruturais. Essa década perdida, eu acho que os fatores que levaram a ela, a maior parte deles já passou, e eu acho que a gente tem uma tendência de melhora, inclusive com a própria eleição esse ano, independente do resultado, é minha opinião, independente do resultado, você sair da incerteza já dá uma perspectiva mais clara para os próximos 4 anos. A gente já tem os indicadores começando a melhorar, né, nessa recuperação da pandemia, que afetou cadeias de suprimentos, afetou preços, gera inflação. Muita empresa fechou, isso mexe na condição de concorrência, que mexe na condição de preço. Então, eu acho que o pior já passou e eu acho que tende a melhorar. Se o governo não atrapalhar, acho que o Brasil cresce. Às vezes, a minha sensação é que o poder público atrapalha mais do que ajuda na maior parte das vezes. Se o governo não atrapalhar, acho que o brasileiro é criativo, é empreendedor, é inventivo, deixa ele mais solto que a coisa acontece. Mas eu tenho muita esperança de que a gente vai ter um 2023 melhor. A minha perspectiva é que a nossa crise ia até 2022. A gente está conversando aqui com a especialista em varejo e professora de administração da Unifax, Luciana Buck. Para a gente encerrar, professora, estamos com foco nesse chamado reduflação, não é? Soma de redução com inflação. Uma prática que tem sido adotada pelas empresas, essa redução do tamanho ou do volume do produto, mantendo o preço de antes, o que faz muito consumidor torcer o nariz. Uma prática que, mal ou bem, procura estar de acordo com o novo contexto social, econômico do país, ok, tudo bem. Agora, o que mais a gente pode esperar das empresas nesse cenário de inflação em alta, de queda do poder de compra do consumidor, para que as empresas continuem vivas e os consumidores continuem comprando? A gente pode prever alguma nova estratégia, alguma nova iniciativa que ainda não está sendo colocada em prática, mas que, por exemplo, já ocorre em outros países com cenário semelhante ao nosso? Bom, a gente está vivendo mudanças, revoluções por minuto, né, por conta das novas tecnologias. Eu não sou futuróloga, mas a gente tem visto uma série de inovações em modelos de negócio. Então, vamos falar aí de carro, né? A gente comprava carro, hoje você aluga carro. Alugar carro está sendo mais interessante, às vezes, do que comprar.
ou às vezes não ter carro, né, e se locomover via transporte aplicativo. Então, eu acho que dentro das indústrias, o conceito de repensar a reengenharia é uma coisa que está conosco desde a década de 90, desde a década de 80, na verdade, quando a gente começa a falar de qualidade total, as indústrias continuam trabalhando esse conceito constantemente, buscando novas matérias-primas, novos processos produtivos que barateiem o processo produtivo, novas cadeias de suprimentos. Eu acho que isso é uma condição que não para, né, continua, é uma rotina constante de toda empresa que quer sobreviver e perpetuar. Então, acho que sim, inovações virão sempre em modelos de negócio e também em produtos. Agora, são várias indústrias, né? Cada uma vai encontrando seu caminho. Mas eu acho que agora chegando 5G efetivo, com a internet das coisas, isso tudo naturalmente vai mexer em padrões de consumo e com a economia compartilhada, que a gente tem pensado muito, né? Então, tem crescido, por exemplo, o número de brechós. Outro dia eu vi aqui na rua, cresci e perdi, acho que é assim, você perde roupa de criança muito rápido, né? Já tem loja que compra para revender. Então, são novos modelos de negócio que não deixam de ser uma adaptação para essa nova realidade, menos consumista, não só por um padrão de renda, mas também por uma maior consciência de impacto ambiental, né? Então, você tem vários fatores trabalhando de forma conjunta aí para mudar como a gente se relaciona com o consumo e como as indústrias e as empresas se posicionam nessa nova realidade. Acho que vem sempre novidade. É um processo é um processo que não se esgota, na verdade, não é? Porque a necessidade de adaptação a cada nova realidade, isso aí é um desafio constante, certamente. Um prazer conversar com a professora Luciana Buck, que é especialista em varejo, professora de administração também da Unifacs. Seja sempre bem-vinda aqui conosco, tá bom? Bom dia e até uma próxima, então. Um prazer estar com vocês. Um ótimo dia para todos nós. Agora são 7h51 na Tarde FM.